Olá pessoal, todos bem? Vamos agora então entrar na equação de segundo grau. Lembrando que para ser equação, o que nós deveremos fazer sempre, não se esqueçam de equacionar, de igualar. O que é importante então percebemos? Que devemos sempre ter um lado procurando a igualdade com o outro. Por isso equação. Tudo bem? O que nós temos aqui então como exemplo? Professor, normalmente os exemplos vêm igual a zero aqui. Isso não está errado? Não. É uma equação. Porque eu estou tentando igualar um lado ao outro. O que nós poderemos fazer para achar os valores que x pode assumir ao passo de, com o objetivo de igualar os dois lados, é deixar o outro lado igual a zero, o que vai dar mais ou menos a carinha desta equação geral aqui embaixo. Lembre-se, pessoal, é a mesma ideia das nossas equações de primeiro grau, não mudou nada, é a mesma coisa. A única coisa é que perceba, ela é de segundo grau justamente pelo quê? Porque o grau deste monômio, ou seja, nessa equação temos aqui dois, nós temos um polinômio, no caso um binômio, enfim, em que o maior deles, este monômio, está elevado a 2, a segunda potência. Por isso, segundo grau. Se ele não existisse, o maior seria esse x, que está elevado a 1. Ou seja, primeiro grau. Mas, como ele existe, está elevado a 2, segundo grau. Mesma ideia, mesmo raciocínio para equação de primeiro grau, nós iremos aqui utilizar na de segundo grau no sentido de observarmos qual o grau desta equação. Tudo bem? Visto isso, percebam que normalmente para fazermos a resolução das nossas equações, para buscar os valores que x poderá assumir a fim de igualar esta equação, nós deixaremos tudo do mesmo lado, certo? Na equação de primeiro grau eu ficava salientando o que é x para um lado, o que é número para o outro, e assim já sairia o x direto. Como aqui nós não iremos encontrar o x diretamente, nós teremos que utilizar de outros artifícios, como a fórmula de Bhaskara, por exemplo, que iremos ver em sequência. Nós temos que deixar esta equação toda montada para que o outro lado se iguale a zero. Nós queremos encontrar o x que irá conseguir zerar esta equação e assim igualá-la. Portanto, nós normalmente utilizaremos neste sentido: x ao quadrado mais x mais 3. Aqui já estava, o 4 que estava positivo vem para o outro lado negativo. Igual a zero, já que agora não tem mais ninguém do lado de cá. X ao quadrado mais x mais 3 com menos 4, prevalece o sinal do maior. Menos 1 é igual a zero, certo? Normalmente ela já virá montada desse jeito, já igualado ao lado de lá igual a zero. Portanto, é daqui em diante que nós iremos trabalhar para achar as raízes, ou seja, os números que x poderá assumir para que essa equação se iguale a zero e se equacione. Tudo bem? Aqui, assim como nós utilizamos o raciocínio lá nas funções de primeiro grau, nas equações de primeiro grau, aqui nós iremos utilizar também para as equações de segundo grau. No caso, nós vamos simplesmente o quê? Generalizar, assim como fizemos anteriormente.
Para que eu não fique colocando todos os números possíveis, já vou chamar logo um número A que acompanha o x², um número B que acompanha o x, mais um número sozinho, uma constante. Isso igual a zero. Tudo bem? Vejam só. Aqui, pegando este nosso exemplo, aqui de cima mesmo, este. Quem é o A que acompanha o x²? Olha, é o 1, lembra? Que ele está sempre escondidinho? Então, o A aqui é o 1. Quem é o B, que é o número que sempre acompanha o x? Aqui neste caso, é 1 também. Se ele não está aparecendo, é porque é o número 1 que está aqui. Tudo bem? E quem é o nosso número sozinho? Quem é a nossa constante aqui no caso? O menos 1. Ele é o nosso C. Tudo bem? Então já sabem, nós vamos procurar os x's que irão equacionar, que irão igualar a nossa equação a zero. Tudo bem? Esses x são conhecidos como raízes da equação. Vamos lá. Bem, pessoal, vamos lá resolver este exercício. Vamos encontrar primeiro vamos encontrar as nossas raízes de x primeiro através do delta. Ou seja, vamos utilizar da fórmula de Bhaskara para poder encontrar as raízes desta equação. Lembram? Raízes, os valores que x pode assumir para poder equacionar a equação? Vamos lá. A fórmula de Bhaskara ela é dada por b² menos 4 que multiplica a que multiplica c. Percebam o seguinte aqui então. Aqui é dado o momento que é importante entendermos o que é b, o que é a e o que é c. Basta substituir. Veja. Delta, portanto, é b². Lembra lá que a gente acabou de ver? B aqui no caso, ó, é o nosso menos 4. Por quê? Porque é o número que acompanha o x. Então ele aqui é o nosso menos 4 que está ao quadrado. Menos 4, que já estava, que é da fórmula, que multiplica a. O a, no nosso caso, ele é quem? O número que acompanha o x². Aqui, como ele não aparece, nós sabemos que é o 1. 4 que multiplica a, que é 1, vezes c. C, lembram-se que nada mais é do que o número que vem sozinho, a constante. Portanto, C aqui é 3. Montamos, deciframos. O delta que é b² menos 4 da fórmula, a que é o 1, c que no nosso exemplo é o 3. Tudo bem? Professor, mas e se aqui for 0, não tiver? Então c é 0, multiplica por 0. Professor, e se tiver o número 3 aqui na frente do x²? Tem problema? Não. Aí, onde é o a, você vai por 3. Como no nosso exemplo é 1, eu coloquei 1. Tudo bem? Agora, basta resolver. Delta é igual a menos 4². Lembra? Menos fica positivo, então não preciso pôr. 4², 16. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Nosso delta, portanto, é 16 menos 12, 4. Tudo bem? Agora nós vamos ver como iremos achar as nossas raízes. Para achar as nossas raízes, nós devemos usar uma fórmula.
ela é dada como x, que é igual, porque eu quero saber o valor de x, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Professor, como assim mais ou menos raiz de delta? Calma, lembra que eu falei que são duas raízes? Então, essas duas raízes é que nós iremos utilizar. Para a primeira raiz, que eu vou chamar de x1, vou usar menos b mais raiz de delta sobre 2a. Certo? Enquanto que para a segunda raiz, vou colocar aqui do lado, x2, eu irei utilizar menos b, não usei mais para a primeira, vou usar o menos para a segunda, raiz de delta sobre 2a. Tudo bem? Nossa, professor, e agora? É só substituir. Veja, eu já deixei aqui marcadinho o delta que nós encontramos, certo? O delta é igual a 4. Como nós já sabemos identificar na nossa equação os valores que representam cada símbolo desse, lembram? Isso aqui é só um símbolo. É só para a gente saber o que a gente precisa substituir na hora, para ser uma forma genérica. Tudo bem? Para ficar mais fácil de enxergar. É só isso. Então, vejam só. Para x1, a primeira raiz, x1 é igual menos b. b é menos 4, então é menos 4. Menos da fórmula e menos 4, que é do nosso exemplo. Mais raiz de delta. Delta é igual a 4 que nós achamos. Sobre 2 que multiplica a. A, lembram? 1. Nós iremos encontrar o que então? Isso é igual a menos com menos mais. Então não preciso pôr. 4 mais raiz de 4, 2 sobre 2 vezes 1, 2. Portanto, a nossa primeira raiz é 4 mais 2, 6, dividido para 2, 3. Achamos a nossa primeira raiz. Segunda raiz. x2 é igual a menos b menos 4, certo? É a mesma coisa, olha só a diferença. A única coisa que aqui, ao invés de eu usar o sinal positivo, eu vou usar o negativo. Mas vamos por partes. Menos 4, raiz de delta, que a gente sabe que é 4, sobre 2a, que é 1. x2 então é menos com menos mais 4. Raiz de 4 a gente sabe que é 2. Então 4 menos 2, tá vendo? Aqui era 4 mais 2, aqui é 4 menos 2. 4 menos 2, 2. Embaixo, 2 vezes 1, 2. Portanto, 2 dividido para 2, 1. E aqui estão os valores das nossas raízes. Elas são raiz x2, que nós achamos aqui agora, é igual a 1. Enquanto a nossa primeira raiz aqui, x1, é igual a 3. Achamos as nossas raízes. Tudo bem? Tranquilo? É só isso. Irei fazer mais exemplos. Vamos lá, mais um exemplo.
3x ao quadrado menos 7x mais 4 é igual a zero. Lembra-se? Igualado a zero aqui para a gente poder resolver a nossa equação. Bom, o que eu devo fazer com o primeiro passo? Achar o delta. Delta, portanto, é igual a b ao quadrado menos 4ac. Acre? Não, criatura. AC. Delta, portanto, b ao quadrado. Quem está acompanhando o x? É o menos 7. Então, menos 7 ao quadrado. Menos 4. A. Olha só agora que o número que está acompanhando o x ao quadrado é 3. Então, nosso A aqui, 3 vezes C, que é o nosso número sozinho, a nossa constante, que é 4. Portanto, o nosso delta é menos, olha, elevado ao quadrado é positivo, então não precisa pôr, 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes 3, tá o menos aqui, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 4, 48. Nosso delta aqui, portanto, 49 menos 48, delta é igual a 1. Tudo bem? Vamos achar agora as nossas raízes. As raízes aqui, no caso, nós, para encontrá-las, vamos usar da fórmula genérica, lembra? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Lembrando que o mais ou menos nada mais é porque nós vamos encontrar duas raízes. Uma nós iremos utilizar o sinal de mais e a outra o sinal de menos. Vamos lá. Vamos achar a primeira raiz. x1. x1 é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. x1 é igual a b, aqui é menos 7. Menos b, então, é menos 7 mais raiz do nosso delta que a gente achou é 1 sobre 2 vezes a, que é 3. x1, portanto, é menos com menos, mais, então não precisa pôr, 7. Raiz de 1, 1. 7 mais 1, 8. 2 vezes 3, 6. 8 sextos. Que, lembrando, nós podemos simplificar os 2 aqui, a gente pode simplificar por 2, certo? Divide os 2 por 2. Isso então vai ser igual a 8 dividido para 2, 4. 6 dividido para 2, 3. Achamos a nossa primeira raiz. A segunda raiz é x2. Como vocês perceberam, eu não vou precisar ficar repetindo tudo isso. Porque se a x1 é mais, é porque na x2 é menos. Então, aqui onde é menos 7 mais raiz de 1, é menos 7 menos raiz de 1 sobre 2a. x2, portanto, é igual menos com menos, mais. Então, vai dar 7. Raiz de 1, 1. 7 menos 1, 6. Percebam que aqui deu 7 mais 1, por isso 8. E aqui 7 menos 1, por isso 6. Sobre 2 vezes a, que no nosso caso é 2 vezes 3. Olha o a aqui. 2 vezes 3, 6. Portanto, a nossa segunda raiz é 1. Achamos, então, as nossas duas raízes.
uma raiz é o número 1, enquanto a outra raiz é o número 4/3. Tudo bem? Vamos mais. Vamos lá, mais um exemplo. 5x² mais 10x mais 5 é igual a 0. Primeiro procedimento, delta. Delta é igual a b² menos 4 que multiplica AC. Delta é b, no nosso caso aqui, é 10. 10² menos 4a, que é 5. 4a, que é 5. C, que também é 5. Delta, portanto, é 10² 100. Menos 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, opa, 100. Delta, então, é 100 menos 100, que é 0. Pode, professor? Pode. Acabamos de encontrar. O que isso irá acarretar? Lembram da fórmula para achar as raízes? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a? Pois é, olha que interessante. Percebam o seguinte, vou resolver naturalmente e aí vocês vão sacar uma coisa. Como sempre fazemos? Vamos achar a primeira raiz. x1 é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. x1 é igual a menos b. O b aqui é mais 10, então é menos 10. Mais raiz de... Opa! O delta é 0. Sobre 2 que multiplica a. A aqui é 5. x1, portanto, é igual a menos 10 mais raiz 0, 0. 2 vezes 5, 10. Então, menos 10 sobre 10, que é igual a menos 1. 10 dividido para 10, certo? Menos 1. Vamos achar o x2. x2 é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. x2 é igual a menos b, 10, menos 10, menos raiz de delta, que é 0, sobre 2 vezes a, que é 5. x2, portanto, é igual a menos 10, sobre raiz de delta não existe, aqui é 0, 10, menos 10 dividido para 10, menos 1. Opa! Espera aí! Então, acabamos de perceber que, na realidade, x2 e x1 são iguais. Por quê? Aí que tá. Percebam que quando o nosso delta é 0, nós iremos zerar esta parte do encontro das raízes. Portanto, se nós não iremos utilizar essa parte, nós não iremos utilizar tudo aqui, ó, mais, menos e nada, não vai existir. Vai ser simplesmente menos b sobre 2a. Ou seja, quando o delta for igual a 0, zerou, as duas raízes são iguais, basta achar uma. Tudo bem? Essa é a sacada. Portanto, delta igual a 0, duas raízes reais iguais. x1 menos 1,
x2 menos 1. Nós teremos esta igualdade de raízes. Tudo bem? Vamos lá para o próximo exemplo. 2x ao quadrado mais 3x mais 9 igual a 0. Procedimento? Delta. Que é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a b ao quadrado. Nosso b aqui é o 3. Então, 3 ao quadrado menos 4a, que é 2, c, que é 9. Temos aqui então que 3 ao quadrado é 9. E aqui nós teremos que 4 vezes 2, 8. 8 vezes 9, 72. Teremos então que 9 menos 72. Prevalece o sinal do maior. Mais com menos é menos. Então nós vamos fazer uma subtração, mas o sinal que fica é o do maior, não esqueçam disso. 9 menos 72 menos 63. Caramba, como iremos resolver? Então, boa notícia para vocês. No nosso caso aqui, não iremos resolver. Nós só estamos trabalhando nesse curso com os números reais. Para fazer aqui, teremos que usar de um artifício dos números imaginários, enfim, que não é o nosso caso. Portanto, quando o delta for negativo, como neste caso, nós não teremos raízes no mundo dos reais. Ou seja, nós não iremos executar a nossa descoberta de raízes, digamos assim. Tudo bem?